Olá, meus irmãos, um bom dia para todos. Campo Grande são 7 horas e 25 minutos. Em Brasília são 8 horas e 25 minutos. Eu estou bastante atrasado porque o meu horário, em horário de Brasília, é 8 horas. Estou 25 minutos atrasado, mas quero deixar em breve palavras uma pequena reflexão do pedacinho do Maná dos Céus. Eu estou gravando diretamente no grupo. Então vamos adentrar diretamente na palavra de Deus. Salmo 35. O salmista diz assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Seja confundido e envergonhado todos que buscam a minha vida. Volte atrás, envergonhe-se os que contra mim intentam o mal. Seja como a pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruições sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram, caia eles dessas mesmas destruição. A minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livra o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, os pobres e necessitados daquele que os roubam. Muito bem, amados, diletos irmãos, nós vemos que o salmista está fazendo uma oração a Deus. Ele pede para que Deus lute a sua guerra, que peleje a favor dele, que o Senhor se levanta contra aqueles que são seus opressores, que são seus inimigos declarados, que seja Deus a pegar em escudo, que venha ele em ajuda ao salmista, que seja a lança de Deus contra aqueles que se levantaram contra Davi, que Deus venha confundir o caminho daqueles que perseguia Davi. E Davi diria que o Senhor é o salvador da sua alma. Ele pede para Deus confundir, para Deus envergonhar aqueles que buscavam a destruição da vida dele, que essas pessoas voltassem atrás, envergonhado por não ter conseguido o seu intento, aqueles intentos malignos que eles haviam tentado contra Davi. Que essas pessoas fossem como como dizer assim, uma planta maligna, como uma pragana, que essas pessoas fossem lançadas ao vento. Aí Davi ora pedindo que intercede a favor que o Senhor envie seu anjo. Ele não está dando ordem ao anjo. Veja bem, ele diz que o anjo do Senhor faça fugir. Mas Davi não está dando ordem ao anjo. Todos nós, muitas vezes, tem cristão que pensa que ele pode ordenar aos anjos, e os anjos é maior do que o ser humano. O anjo não recebe ordem de homem nenhum. A própria Bíblia diz que o Senhor Jesus se fez menor do que os anjos. Ele se revestiu na forma humana. Então nós vemos que o próprio Senhor Jesus, na sua forma humana, era considerado menor
do que os anjos, embora ele fosse o príncipe de Deus, ele fosse o primogênito de Deus, aqui na terra, enquanto Jesus estava na sua condição carnal, ele era menor do que o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que Davi ora, ele pede que o anjo do Senhor persiga esses inimigos dele, porque essas pessoas sem causa se levantaram contra Davi. Eles armaram armadilha, eles prepararam cilada sem motivo nenhum para destruir a vida de Davi, para matar literalmente Davi. Então Davi ora, e Davi não está amaldiçoando, ele diz assim: sobrevenha-lhe destruição, sem os saberem, e prenda-os na rede oculta que eles ocultaram para mim, que esse seja as suas destruições. Então Davi não está amaldiçoando, não cabe aos cristãos amaldiçoar ninguém, meus irmãos. E então ele ora a Deus, e depois ele glorifica a Deus, ele diz: a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Eu quero usar o último versículo, versículo 10, vou usar agora uma leitura na Bíblia, linguagem de hoje, onde ele diz assim: todo o meu ser exclamará. Ele diz assim na versão revista corrigida, ele diz assim: os meus ossos, todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Na revista linguagem de hoje ele diz assim: todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livra os necessitados, aqueles que são mais poderosos do que ele. Livra os necessitados e os pobres daqueles que o exploram. Na revista corrigida ele diz assim, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Pois livra o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre necessitado daquele que o rouba. Já na linguagem atualizada, ele diz assim, que o Senhor livra os necessitados, aqueles que são mais poderosos do que eles, e livra os necessitados e os pobres daquele que o exploram. Ela é a mesma, ela se torna tendo o mesmo significado. Então nós vemos, irmãos, que Davi, ele entra na presença de Deus, ele faz uma oração, ele pede a misericórdia, ele pede o livramento, que Deus o livre dos seus opressores, dos seus perseguidores, e depois ele pede que o anjo do Senhor esteja agindo sob o comando de Deus em favor da sua vida, e após isso ele pede também que Deus transforme toda as maldições lançadas sobre ele, retornando sobre aqueles que o lançaram essa maldição. Nós vemos claramente que Davi não está amaldiçoando ninguém, ele está orando. Então, amado, por vezes, momentos de angústia nos fazem pensar que Deus não vai mais responder às nossas orações. Não se trata de falta de esperança, pois sabemos que Ele dará livramento. Porém, nesse instante, o alívio da dor, do perigo e da tristeza ainda não chegou. Então, muitas vezes nos desesperamos porque a angústia, o perigo nos cerca, a tristeza nos envolve. Então, nós nos desesperamos. Mas devemos aguardar que o tempo de Deus virá. Esse é o tempo em que a oração deve ser usada como uma arma poderosa, ainda mais atuante em busca da resposta e soluções que Deus certamente trará. Quando aparentemente estamos atravessando por muitas dificuldades, quando tudo se levanta em nossa volta, quando tudo parece ruir à nossa volta, o momento então é de orar, de buscar o Todo-Poderoso. O que mais entristece é que essa aflição pode ter a mais diversa fonte, que são como verdadeiros inimigos da nossa alma. A presença salvadora
do nosso Deus, então, é como a figura de um forte guerreiro que se coloca como um escudo diante de nós e expulsa os inimigos, fazendo-os fugir depressa. Como escreve o salmista, esses inimigos são como palha ao vento, que sob a força de um anjo, soprando como um vendaval, empurra todos os obstáculos e tira tudo o que estiver no caminho. Nós vemos que Davi não está dando ordem aos anjos. Ele está orando a Deus que este anjo esteja soprando como um sopro poderoso sobre os inimigos de Davi. Por um instante, pode até ser que esses inimigos consigam escapar. Porém, mais adiante, Deus preparará um caminho bem complicado para eles atravessarem. Muitas pessoas que se levantam contra a nossa vida, os seus fins muitas vezes são amargosos. Ele se confunde muitas vezes. Os seus caminhos são caminhos cheios de espinho, são atoleiro ou muitas vezes cheios de obstáculo, porque eles não tiveram a humildade de reconhecer seus próprios erros, suas falhas, e por isso muitas vezes Deus toma a nossa causa, e quando Ele pleiteia o nosso favor, o inimigo que se levanta contra a nossa vida irão perecer. Quando me refiro a esses inimigos, estou me referindo aos seres humanos, porque ao inimigo que realmente nós enfrentamos não são os seres humanos, mas são a entidade que estão muitas vezes por trás desses seres humanos. Mas são pessoas que se deixam usar por essas entidades e por isso certamente irão perecer. Passarão por armadilhas, passarão por atoleiro, por espinheiros. O certo é que nós estaremos livres das suas armadilhas. Prepare-se, meu irmão, para, a partir de agora, cantar de felicidade, cantar alegre canto de felicidade, festejar o livramento do Senhor. Todas as ciladas, todas as armadilhas preparadas pelo inimigo serão frustradas. E você terá muito motivo para agradecer, ainda que pareça tudo estar desmoronando à tua volta. Ou muitas vezes ainda não tenha chegado efetivamente o alívio ou a resposta. Eu convido você, meu irmão, antecipe-se perante Deus com louvor, porque certamente a resposta já está a caminho. A resposta de Deus está vindo sobre a tua vida e você vai festejar com louvor e gratidão. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus. Eu sou vosso irmão Gregório, apresentador do pedacinho do Maná dos Céus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém e amém.